Olá, hoje o RDTV recebe a presidente da Embratur, o Instituto Brasileiro de Turismo, Teté Bezerra. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Obrigada, eu que agradeço. Bom, vamos iniciar. A gente tem aí alguns assuntos em nível nacional, mas a gente quer começar por Mato Grosso, né? Que recentemente houve um anúncio do Ministério do Turismo, né, da destinação de mais de 41 milhões para Mato Grosso para justamente melhorar a infraestrutura turística aqui no estado, né? Como é que está a aplicação desses recursos? Já houve aí a escolha dos municípios? Para onde vai esse dinheiro? Olha, realmente, cabe ao poder público no turismo zelar e cuidar da questão da infraestrutura turística. Esses recursos que serão aplicados aqui pelo Ministério do Turismo é exatamente para isso. É para melhorar os atrativos, é para melhorar acesso desses atrativos, melhorar as condições de acessibilidade, por exemplo. E esses recursos estão no período de elaboração, no caso dos municípios, para receber esses recursos, né, e para aprovação. Todo o recurso do Ministério do Turismo é executado através da Caixa Econômica Federal. Então, nós sabemos que esses recursos já estão destinados para obras importantes. Por exemplo, aqui na capital, nós temos ali no Porto, um receptivo interessante que será todo ele recuperado e feito as condições de observação do Rio Cuiabá, de observação do porto e um receptivo bem bacana ali para poder receber o turista. Como também uma obra muito importante que será a total reformulação do mercado do porto. O mercado, geralmente em todas as cidades do mundo, é a referência da população local, do povo local. Então é no mercado que você vê a cultura, que você vê a gastronomia, que você vê a produção rural, que você vê a população local comprando, indo, vindo. E é essa característica que é muito importante, porque hoje em dia o turista e o viajante, ele se preocupa em conhecer e ter uma experiência local. E aqui no mercado do peixe nós temos coisas inusitadas, como por exemplo, os peixeiros que ali trabalham e que lidam com o peixe, que trabalham, que limpam o peixe. É uma coisa que existe só aqui no Mato Grosso, que existe só aqui em Cuiabá, que não existe em outro qualquer mercado no mundo. Então, o mercado do Porto vai ser totalmente recuperado e isso é uma obra muito importante porque, além de preparar o mercado para receber visitante, acima de tudo, ele recupera o mercado para a população local. É a população de Cuiabá que será beneficiado com aquele reparo. Então, estão todos em fase já de elaboração. Eu estou sabendo que o mercado vai passar agora por uma audiência pública, o projeto, a proposta da reforma, e isso deve iniciar logo as obras e os recursos desses 40 milhões que serão aplicados aqui no estado. Que outras cidades no interior do estado também devem receber? Nós temos obras também em Barra do Garças, né, que é também um outro polo turístico importante para Mato Grosso. Barra do Garças cada vez mais se consolida como um referencial turístico para Mato Grosso. Nós temos ali as Águas Quentes, nós temos o Parque Estadual da Serra Azul, que está ali dentro da cidade de Barra do Garças. Nós temos a Serra do Roncador, temos já empresas que operam o turismo e que fazem que o turismo local seja cada vez mais forte. Barra do Garças também fez a opção de estabelecer um calendário de eventos importantes que faz com que os turistas se desloquem não só de Mato Grosso, mas da região centro-oeste e até do sul do país para frequentar os eventos ali que já fazem parte desse calendário tradicionalmente da cidade. Eventos como nesse porte, eles são importantes para atrair o turista. Então, o turista vem atraído pelo evento e acaba usufruindo do que a cidade tem de melhor. Nas termas de Águas Quentes, no balneário, nas serras que eu já mencionei e na cidade. A cidade está preparada para isso. Tem uma máxima do turismo que fala o seguinte, que a cidade que é boa para o turista viajar é a cidade que é boa para o seu cidadão, para a pessoa que mora lá.
E Barra do Garças tem mostrado isso. Então, a gente sabe que é importante nós termos esses recursos aplicados na melhoria. Lá em Barra do Garças vai ser feito uma obra que já existe hoje, já uma urbanização na beira do Rio Garças, e agora vai ser levado por mais 3 quilômetros até a chamada Praia da Rapadura. Então ali vai ser feito toda uma urbanização, com pistas de caminhada, playground para as crianças, quadras para a prática de esporte, mirantes para poder se observar o rio e também toda a natureza ali em torno. Então vai ser uma área muito agradável e que tem todo uma característica bem bacana. E em Barra do Garças também tem um projeto que está finalizando, que é um centro de convenções. Na verdade, os congressos, seminários, convenções, workshops, todas essas situações, tanto da iniciativa, principalmente da iniciativa privada, ela é um grande potencial também, é uma grande ferramenta para se atrair o turista. Porque as pessoas que vão participar de seminários, de congressos, eles acabam ficando também na cidade mais tempo e acabam gastando mais, inclusive, isso é uma coisa já detectada, acaba gastando mais do que o turista convencional. Então, os turistas que participam de congresso, que é o segmento mais, que nós chamamos dentro do turismo, é um turismo que é muito importante para cada município. Então, existe já lá em construção também um centro de convenções para poder atrair cada vez mais um número de turistas. A gente tem percebido que em Mato Grosso existem aí municípios que têm um potencial natural, digamos, para turismo muito grande, né? Em todo o estado. A gente tem aí Vila Bela, Primavera do Leste, Tangará da Serra mesmo, Nobres, que é bastante comparado com Bonito, né? Enfim, o ecoturismo é algo que cresce muito aqui, né? Na sua opinião, o que é preciso para que haja um engajamento melhor aí? Porque precisa ter tanto da própria comunidade local, como, né, dos prefeitos, governo, o empresariado, para que consiga se organizar melhor e atrair recursos. O que é necessário para que haja isso? O ponto principal começa com a pessoa entendendo, né? Aí a pessoa que eu falo não é só a dona do empreendimento, mas o município, né, as autoridades municipais, as autoridades estaduais, entendendo que o turismo é uma atividade econômica. O ponto principal é esse. E como qualquer atividade econômica, ela precisa de ter todo um cuidado na preparação dessa atividade para poder receber o turista. Então, você citou aí exemplos de cidades, e nós poderíamos citar muitas outras mais, né? Do estado, né, como o próprio Grande Pantanal, né, nosso, e que todas elas realmente voltadas para o turismo da natureza, o turismo da contemplação, o ecoturismo. Existe um grande aplicativo mundial, o Expedia, que fala que na América, na região centro-oeste, tem uma grande característica aqui para o turismo de aventura e o turismo ecológico. Isso em toda a região da América Central e América do Sul. Essa região é aqui, onde nós estamos, é o Jalapão, aqui muito próximo, que não está no centro-oeste, mas está aqui muito próximo de nós. É o Mato Grosso do Sul, com um Pantanal tão belo quanto o nosso. Então, essa região, ela toda precisa entender muito isso. O turismo é uma atividade econômica e, como toda atividade econômica, ela precisa ser vista com muito cuidado. E aí nós temos em Mato Grosso a parceria, os municípios começam já a ver isso e a perceber isso, de como esse turismo tem que ser ordenado, né, de como eles podem ser explorados e de como eles podem contribuir, inclusive, com a receita local, né? Porque se você tiver mais turistas vindo, a cadeia produtiva do turismo, ela envolve mais de 50 atividades. Um turista que se desloca para um município, ele acaba indo num posto de gasolina, abastecer seu carro, ele passa numa farmácia para comprar algum medicamento, ele vai numa loja de souvenir comprar uma lembrança daquele local, ele acessa o atrativo e ali ele paga
por esse acesso. Ele tem toda uma atividade que envolve ali a sua permanência. Sem contar, por exemplo, que um hotel, que é o principal receptivo do turismo, né, um meio de hospedagem, seja um hotel, uma pousada, uma pensão, ela tem todo também em volta dela um número de atividades econômicas que são importantes. Por exemplo, um hotel, ele precisa de ter uma empresa de manutenção dos ar-condicionados que tem dentro da sua unidade, ele precisa de ter um eletricista para manter o seu hotel funcionando corretamente, ele tem um encanador, ele tem o carpinteiro. Então, todas essas atividades, elas acabam dependendo, né, da ação do turismo e da frequência daquele local. Você citou alguns municípios importantes. Eu gostaria de dizer, por exemplo, que Nobres, nós estamos num trabalho já há alguns anos lá, e lá é um exemplo de como evoluiu a organização do município e dos atrativos para poder receber cada vez mais o turista. Nós tivemos a questão de 60 dias atrás, estivemos no escritório central da CVC, que é uma grande empresa, é a maior operadora do Brasil, é a terceira maior do mundo, e tem todo um interesse, né, essa grande operadora tem todo um interesse de vender o produto Nobres, de colocar na prateleira o produto Nobres que nós colocamos, que nós chamamos. Isso significa colocar Nobres em mais de 1.500 lojas que existem em todo o Brasil. Então, é importante que a gente se prepare para exatamente chegar a esse momento da comercialização, né, e da divulgação. Cabe ao município fazer a promoção, a divulgação, ocupar os espaços que são oferecidos, né, pela Embratur, pelo Ministério do Turismo, na promoção desses destinos e fazer com que eles sejam conhecidos e despertar o desejo e o interesse de cada vez mais das pessoas em virem conhecer esses nossos atrativos. Bom, ampliando um pouco a nossa conversa, a gente vê aí que o Brasil, ele está cada vez mais sendo vendido, né, nessa área do turismo para fora, né? Como é que está hoje o Brasil no mercado internacional? Quais são aí os países que estão se interessando? A Embratur, inclusive, contratou uma pesquisa, né, para buscar aí esse mercado, é um estudo de reposicionamento, né? Queria que a senhora explicasse um pouquinho essa questão. Exatamente. O que a gente tem visto, por exemplo, e nisso a gente se baseia nas experiências que a gente vê em outros países no mundo, de como é que os países se posicionam, como é que eles captam também e despertam o interesse para efetivamente vir despertar o interesse para que o turista internacional venha ao Brasil. Então, nós contratamos realmente junto à Fundação Getúlio Vargas, né, um estudo de como que seria essa nova Embratur. Porque nós também vemos que hoje o modelo atual da Embratur, ele é engessado dentro de toda a burocracia estatal e que impede muitas vezes de ampliar a sua expansão e a sua ação. E toda a ação da Embratur, 90% dela na verdade, no exterior. E pelo que esse estudo nós vimos que os escritórios de representação dos países no exterior geralmente se dá de uma maneira que nós chamamos de uma maneira híbrida ou de uma maneira conjugada. Não só apenas com aporte de recurso público, mas também com a participação da iniciativa privada. Então são as próprias entidades, os próprios entes envolvidos com a questão do turismo que participam da formulação do orçamento e da projeção desse país através desse birô, através desse escritório. E isso nós temos visto. E outra ferramenta muito importante é cada vez mais a digitalização, né, e a promoção do país. E nós estamos na nova era, na nova revolução que acontece no mundo, que é através da internet, através das redes sociais, através dos grandes aplicativos que fazem com que as pessoas que mudaram a maneira de consumo. Hoje as pessoas, quando elas desejam ir para um local, para um destino ou para um país, a primeira
consulta que ela faz é pelas redes sociais. Né? Nas redes sociais, é acessando a internet que ela vai procurar conhecer. Então, cada vez mais nós temos que estar nas redes sociais. E a Embratur também pensa nisso. Dentro desse modelo de digitalização e de reformulação da Embratur, nós começamos também a adotar, por exemplo, o visto eletrônico. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos é o segundo país que mais envia turistas para o Brasil. Nós estamos no mesmo continente, estamos próximos praticamente dos Estados Unidos, mas para o americano vir ao Brasil, ele precisava, era muito burocrático, ele precisava no mínimo 60 dias para a emissão do visto, ele pagava em torno de $150 por pessoa. A família americana ela é numerosa, ela é grande. Então, uma família de 4, 5 pessoas, pagando $150, ele acabava computando isso e não vindo para o Brasil, indo para o Caribe, indo para outros locais que não exigiam isso. Então, nós adotamos, através do Ministério do Turismo, a Embratur, e também o Ministério das Relações Exteriores, o governo federal adotou o visto eletrônico em 4 países. Nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá e no Japão. Então, hoje, em 72 horas, esse turista acessa a Embaixada Brasileira e solicita o visto de uma maneira muito rápida e muito mais barata. Hoje custa em torno de $40. Então, de $150 veio para 40 e em 72 horas facilitou. Então, isso é a nova proposta da Embratur. É a digitalização, é a modernização, é o acesso às ferramentas digitais, as campanhas de promoção, né? Fazer com que a Embratur ela chegue no mundo todo através dos influenciadores digitais, que hoje é uma grande ferramenta que nós também utilizamos, através dos blogs, todos os aplicativos. Nós temos mesmo agora uma blogueira brasileira que ganhou um prêmio mundial, numa feira em Londres, na semana passada. Ganhou o primeiro lugar como o blog mais importante para se falar de turismo sustentável no mundo. Então, quer dizer, isso é muito importante. A Ana, ela divulga o Brasil, ela divulga todos esses, não só sol e praia, que é o grande atrativo que nós temos há muitos anos, mas a gente tem visto um grande interesse também que existe pelos outros segmentos de turismo, como o próprio Brasil aqui apresenta. Falando em sol e praia, de que forma é feita, por exemplo, uma fiscalização quanto a abusos de valores? A gente sabe, às vezes, muitas pessoas comparam, vão fazer pacotes, quem está mais no interior do Brasil, digamos, como nós que estamos no centro-oeste e talvez região norte, e quer conhecer ali a região de Nordeste, e às vezes compara os valores, porque aí o pacote você faz, tem hospedagem, tem transporte aéreo, né, os custos locais, acaba comparando, é mais caro ir para o Nordeste do que, por exemplo, ir para a Argentina ou Uruguai. Existe algum tipo de fiscalização quanto a esses valores, ou como as pessoas podem também, às vezes, olhar, olha, não, isso aqui está abusivo, aonde que eu posso denunciar, como é que a gente pode informar aqui? Está no Congresso Nacional um ponto muito importante. São três pontos que são importantes para o turismo brasileiro para serem votados. Primeiro, é a reformulação da Lei Geral do Turismo, com pontos bem modernos e que precisa ser aprovado. Segundo, é a transformação da Embratur numa agência. E isso daria mais flexibilidade e agilidade para a Embratur. E o terceiro ponto é a abertura do capital estrangeiro em 100% das companhias aéreas. Que existe hoje no Brasil, e às vezes fica difícil para nós, a dificuldade que nós temos, porque hoje apenas 20% das empresas aéreas pode ser de capital estrangeiro. Com isso, criou-se um monopólio de 4 ou 5 empresas brasileiras que voam nesse enorme território brasileiro. Nós somos praticamente muito maior do que muitos. Nós somos quase que um continente, o Brasil. Então, acaba isso pesando no custo. Com relação a preços abusivos, existe hoje a legislação que protege o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, que protege o consumidor, no caso específico disso.
A fiscalização do Ministério do Turismo, ele se dá mais a nível da operação da atividade em si. Por exemplo, o meio de hospedagem, pela Lei Geral do Turismo, ela é obrigado a ter o Cadastur, que é o Cadastro Nacional de Turismo. E o Cadastur é fiscalizado pelo Ministério do Turismo. Foi inclusive no período que eu estive lá no Ministério que nós implantamos essa fiscalização. Então, na verdade, se existe preços abusivos, cabe ao Código de Defesa do Consumidor a denúncia. Agora, você tem razão que muitas vezes os voos, o que pesa nos pacotes, com certeza, viagens, é o deslocamento aéreo. Se você está num outro continente, por exemplo, o continente europeu, o deslocamento entre os países na Europa, que é lógico que são muito mais próximos também, mas é enormemente diferente do preço cobrado nos voos internos nossos aqui no Brasil. E tem alguns estados que já tem, inclusive, um juizado especial para atender o turista, né, nos aeroportos, sim, né? Exato. E aí, que é importante haver essa denúncia Mas a nível nacional, nós temos atuado para você captar também empresas chamadas low cost, que são empresas de baixo custo, que fazem alguns trechos aéreos. Por exemplo, da Europa para Fortaleza, por exemplo, no Ceará, já existe uma empresa que hoje está fazendo a $600. Nossa. Né? Um custo bem mais acessível do que você fazer com essas empresas que têm o voo normal. A questão de 15 dias atrás, também uma empresa chilena, a Sky Airline, também está fazendo um voo de Santiago do Chile para Florianópolis e São Paulo, que é um grande interesse que o chileno tem de conhecer as praias do sul, e também São Paulo, que é um grande interesse no mundo todo. Então já existem algumas companhias, mas essas companhias elas não podem fazer o voo interno, por isso que é importante aprovar no Congresso essa reformulação para que mais empresas voem, e a competitividade vai fazer o mercado oferecer um voo mais barato para nós. Bom, então, para a gente encerrar, qual a expectativa em relação à Embratur com o novo governo, né, Jair Bolsonaro, que tem anunciado aí importantes mudanças na estrutura, né? E a Embratur, você acredita que vai continuar como Embratur, ou de repente esse projeto ele pode dar fazer essa mudança já no próximo ano para virar uma agência? Ou qual é a sua A Embratur é uma empresa é um instituto com 52 anos de fundação. Ainda esta semana nós comemoramos os 52 anos da Embratur. É uma empresa, uma instituição consolidada e conhecida no mundo todo. Quando você, no mundo, em qualquer relacionamento comercial ou de contatos, quando você cita a Embratur, as pessoas têm uma referência. Então, a Embratur foi responsável pelo turismo durante décadas aí no Brasil, e a gente torce para que a Embratur passe por uma reformulação a nível de uma criação talvez parecida como a Apex, que hoje tem esse papel de fazer essa relação comercial com os países de todos os continentes, e aí a gente espera que a Embratur também avance nessa proposta. Essa proposta já está no Congresso Nacional, eu espero que o futuro governo pense nisso e, além de tudo, aporte também mais recursos, né? Reveja o orçamento da Embratur, possibilite que a Embratur tenha mais condições de fazer esse trabalho. É um trabalho fantástico, nós temos um corpo técnico lá na Embratur muito experiente, que durante essas décadas preparou a Embratur para todos os trabalhos que ela pode fazer no exterior. E a gente espera que o turismo seja visto efetivamente como aquilo que a gente sempre defende. O turismo é uma atividade econômica, é uma atividade que gera emprego, que gera renda, que enfrenta desigualdades regionais, que traz para a população local uma oportunidade melhor, e a gente espera que o futuro governo tenha essa visão. Ok, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar conosco aqui na RDTV. Eu que agradeço, obrigada.
Nós conversamos hoje com Teté Bezerra, presidente da Embratur, o Instituto Brasileiro de Turismo. Essa entrevista fica disponível na íntegra no nosso site RDTV, também no site RD News e no nosso canal do YouTube, com uma chamada no Facebook. É só curtir e compartilhar. Obrigada pela audiência, até a próxima.